gente, voltamos para mais uma aula do nosso curso da Isolada da Carreira Jurídica. E olha só, hoje a gente vai estar trabalhando a parte de segurança da informação, que foi onde nós paramos na aula passada. E vocês devem estar conscientes, eu já falei isso e a gente vai só frisar mais um pouquinho, de que essa parte é super importante para vocês, tá? Então, assim, fundamental para esses concursos que nós estamos te preparando aqui. Então, rede de segurança da informação é crucial, detalhado e cobrado de forma pesada, de forma técnica, tá? Então, a gente não vai amaciar não, ok? Onde foi que eu parei com vocês na aula passada? Olha na telinha, a gente começou a estudar a parte de segurança da informação e eu falei para vocês que nós íamos ter aqui, toda vez que falava em segurança, nós tínhamos 5 princípios ou objetivos, tá certo? E os princípios ou objetivos eram a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e o não repúdio, perfeito? Aí vem que a confidencialidade, que foi o que eu comecei a explicar para vocês, era exatamente garantir ou tentar garantir que só terá acesso útil aos dados comigo quem deve ter, perfeito? Então, ó, só deverá ter acesso útil. Eu frisei bem com vocês essa questão do útil, tá? E eu parei a aula passada fazendo a comparaçãozinha com o termo confiabilidade. Cuidado com isso. A confidencialidade é garantir que só terá acesso útil ao dado quem deve ter. Enquanto que a confiabilidade era garantir, ou falava, dizia a respeito, a capacidade da rede de se recuperar de uma falha. Lembram disso? Então, resultado, o que é que nós vamos ter aqui? Ora, eu quero frisar, reforçar, destacar, inclusive porque o CESP bate muito nesse ponto, isso aqui é principalmente para, como eu costumo chamar, para a tia CESP, tá? E por quê? Porque ela gosta de brincar com esse conceito aqui de confidencialidade. E lembrar vocês que, ó, sem permissão, porque qual é o trio da rede? Usuário sem a permissão. Então, sem permissão, eu posso até pegar o dado. Agora eu não posso, não, comigo mesmo. Eu estou olhando para cá. Então, o resultado, eu posso até pegar o dado, mas, ó, eu não posso pegar e entender, sem permissão, tá? Então, aqui o X da palavra útil é para frisar que o acesso ao dado sem permissão, desde que não haja a compreensão do mesmo, continua garantindo a confidencialidade. Agora, eu deixo de garantir essa confidencialidade quando, sem permissão, alguém acessa o dado e entende o que está lá. Aí deixou de garantir a confidencialidade, perfeito? Então, eu friso bem, isso é a cara principalmente do CESP, tá? Ela é cruel, ela bate nesses pequenos detalhes. Então, aqui lembrar que o acesso útil, perfeito? Aí nós vamos para o próximo, que é a integridade. Não vou me ater muito à confiabilidade, porque a gente já discutiu isso no último bloco da aula passada, tá certo? Foi exatamente onde eu parei com vocês. Então, a integridade, qual é a ideia da integridade? Quem está fazendo o caderno do rascunho e porventura queira fazer alguma anotação, já pode fazer aí, tá? A integridade é garantir que o estado do dado só será alterado com permissão, perfeito? Aí, ó, por que eu estou frisando tanto? O estado do dado, porque, gente, lembrar que aqui não é só alterar o dado, essa é a pegadinha. É alterar o estado do dado. Então, se porventura você trabalha, vamos supor, na Polícia Federal, e aí está lá rolando um processo administrativo. Então, se você vai lá e insere uma peça nesse processo sem autorização, você não tinha permissão para isso e consegue inserir a peça, então foi uma quebra de integridade. Se você não tinha alteração ou não tinha permissão e de repente consegue excluir uma peça de um processo, é uma quebra de integridade. Então, o que é que eu quero frisar com isso? Que a integridade não é só a alteração do dado, como por vezes se fala aí, por aí, né? Muitas vezes você escuta o pessoal, a integridade é não permitir a alteração sem permissão. Não é só a alteração do dado, é a alteração do estado do dado, porque inclusões e exclusões não autorizadas também são quebras de integridade. Cuidado com isso, perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, pra cá, a gente vai ter, então, a disponibilidade. O que é a disponibilidade? Anote no caderno do rascunho quem está fazendo. Garantir que os dados e serviços estarão disponíveis
quando e para quem devam estar. Aí nessa disponibilidade, eu quero frisar, quero deixar assim muito explicitado a ideia do quando e para quem. Eu vou exemplificar com o tribunal, tá? A maioria dos tribunais agora está implantando a história do processo eletrônico, não é isso? Beleza. E aí, nesse processo eletrônico, varia de tribunal para tribunal, claro, mas a maioria garante o sistema no ar de segunda a sexta, das 6 da manhã às 11 da noite, para os advogados previamente cadastrados. Há variações, claro. Eu estou dizendo que a maioria trabalha dessa forma, perfeito? Aí suponhamos que eu não sou uma advogada cadastrada, não fiz meu cadastro ainda. Aí eu vou lá e tento usar o sistema. Aí o sistema está fora. É quebra de disponibilidade? Não! Ele não tinha dito que você tinha que fazer o cadastro prévio? Não é. Beleza. Aí a maioria garante o sistema no ar, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 11 da noite. Aí eu até sou um advogado cadastrado, mas aí eu tento usar no sábado de manhã, o sistema está fora. É quebra de disponibilidade? Não. Ele não tinha dito que era de segunda a sexta, das 6 às 11? Agora, se eu for um advogado cadastrado, tentar usar o sistema numa quarta-feira, dia útil, 10 da manhã, o sistema está fora, aí é quebra de integridade. Entenderam a ideia? Ou é quebra de disponibilidade. Entenderam a ideia? Então, moral da história, a disponibilidade, eu acho que eu falei integridade aí, desculpa, tá? Antes. É disponibilidade. Se eu falei, foi um momento homem. Tá certo? Porque quando mulher erra, é um momento homem, né? Mas voltemos. Então, resultado. Aqui, a disponibilidade subtende um acordo prévio. Então, não é estar disponível sempre, nem para todo mundo. É estar disponível quando e para quem deve estar. Lembre disso na prova, tá? Então, subtendo um acordo prévio. Vocês da área jurídica trabalham o tempo inteiro com isso agora. Por quê? Porque a partir do momento em que uma empresa decide disponibilizar um sistema em rede, ou um serviço ou dados em rede, ela tem que garantir um período de disponibilidade. E isso dá direitos, isso gera direitos, né? Então, de repente, o sistema vai lá, diz que está no ar até o dia 30, vamos supor, meia-noite. E aí, de repente, passa 2 dias fora ali, dia 29 e dia 30, o bicho cai. E aí, você automaticamente, seu cliente vai ganhar o direito, né, de poder continuar. Por quê? Porque você vai ver que ali você teria, né, a quebra da disponibilidade. Não tinha dito que era de segunda até dia 30, né? Foi o exemplo que eu dei. Não tinha dito que era até dia 30? Então, como é que 29 e 30 estava fora do ar? Então, eu tenho o direito a estender o prazo, entenderam? Então, moral da história, isso gera direitos. Baseado em quê? Baseado na questão da disponibilidade. Disse que está disponível, então garanta. Agora, não é sempre nem para todo mundo. É quando e para quem deve estar. Lembra disso, tá certo? Aí, ó, aqui, aí nós vamos ter a autenticidade. A autenticidade é garantir que quem realiza a operação é quem disser. Então, eu estou lá de um lado dizendo, eu sou Manu, eu sou Manu, eu sou Manu. Quem está na outra ponta tem que, de alguma forma, ter certeza de que é Manu mesmo. Não é ninguém se fazendo passar por mim, entendeu a ideia? Então, quando eu estou realizando aqui a autenticidade, eu quero garantir que quem realiza a operação é quem diz ser, perfeito? Então, quem está fazendo o caderno do rascunho, a autenticidade visa garantir, tem por objetivo garantir, que quem realiza a operação é quem diz ser, perfeito? E o não repúdio? O não repúdio da telinha, é garantir que a autoria da operação não poderá ser negada. Joia? Então, agora, ó, eu vou me cercar de cuidados para que depois que eu realizar uma determinada operação, ninguém possa chegar e dizer, não, não fui eu não. Eu gosto muito de exemplificar isso aqui com um site de compra. Você vai comprar, ele pede o usuário, pede a senha, confirmação de endereço, pede o cartão de crédito, pede o número de segurança fantástico, mágico que tem atrás do cartão, né? Aí vai pedir vai mandar a confirmação para o seu e-mail e um SMS para o seu celular.
Então, cada ação dessa é ele perguntando, é você mesmo? Entendeu a ideia? Para quê? Para que quando o produto chegue na sua casa, você não possa dizer, não, não fui eu não. Entenderam? Aí você diz, mas Manu, que besteira, devolve. E é. E o custo do envio? E o custo da devolução? Quem vai arcar com isso? Então, moral da história, aqui ele está se cercando de cuidados para que ao término você não possa dizer, não, não fui eu não. Perfeito? Por quê? Porque se você disser, não, pegaram meu usuário e minha senha, foi, e pegaram seu cartão também, pegaram seu endereço, pegaram seu celular e pegaram seu e-mail, pagaram sua vida. Entenderam? Então, aqui no não repúdio, a gente tenta se cercar de cuidados para que ao término da operação, a autoria dela não possa ser negada. Perfeito? Então, de maneira simples, olha só, quando eu estou protegendo a rede, eu estou tentando fazer com que só tenha acesso ao dado quem deva ter, que o estado do dado só seja alterado com permissão, que os dados e serviços estejam disponíveis quando e para quem devam estar, que quem realiza a operação é quem diz ser, e que depois que a operação foi realizada, ela não poderá mais ser negada. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Posso passar? Beleza? Aí quando a gente protege a rede para tirar dela as vulnerabilidades. E o que seria a vulnerabilidade, Manu? Olha só, vulnerabilidade é todo e qualquer fator que possa causar dano aos dados e serviços. Vou repetir, todo e qualquer fator que possa causar dano aos dados e aos serviços. Perfeito? Joia? Agora, olha só, o que é que vai significar isso? Qualquer coisa que possa pôr em risco meus dados e serviços já é uma vulnerabilidade. Então, eu vou ter diversos tipos de vulnerabilidade. A vulnerabilidade física, o prédio caiu. Ou então tinha um vazamento, aí o gesso, o teto lá, puf, caiu em cima do servidor. Isso é uma vulnerabilidade, perfeito? Física. A vulnerabilidade de hardware, a máquina pifou, o gerador não assumiu na hora que deveria ter assumido. Aí você vai ter a vulnerabilidade de software, o software tem brecha de segurança, ou então a empresa gastou uma fortuna e no final o software não faz o que ele deveria fazer. Isso é vulnerabilidade, tá? Aí você vai ter a vulnerabilidade natural, terremoto, tsunami, a enchente. Lembra que a gente já falou sobre isso quando a gente estudou backup? Vocês estão lembrados? Pois bem, então agora a gente vai tentar tirar as vulnerabilidades, não só no caso da perda dos dados, mas a vulnerabilidade da rede como um todo. Lembra do exemplo que eu dei da fibra da Embratel, quando eu estava explicando confiabilidade? Pois bem, então para retirar aquela vulnerabilidade, o que a Embratel poderia ter feito? Colocado outro braço de fibra na mesma rota. Quando um pifasse, o outro assumia. O que ela tinha tirado aí? A vulnerabilidade. Entenderam a ideia? Então, vulnerabilidade é todo e qualquer fator que possa causar dano aos dados e serviços. Perfeito? Mas a pior de todas, isso cai em prova. A pior de todas é a vulnerabilidade humana. E por quê? Porque o ser humano, eu vou te contar, né? É pau. E por quê? Porque, amigão, você passa ali, ó, 2 horas, você passa 10 horas treinando o cara. Olha, não bote senha fácil, não bote o nome da mãe, o nome do pai, o nome do menino, a placa do carro, a data de nascimento, não pode, tá? Não pode. Olhe, não dê informações por telefone, faça sempre um cadastro prévio, procure saber para que a informação vai ser utilizada, blá, 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 blá. 10 horas treinando o cara. Aí o cara sai do treinamento, senta à frente do computador dele, aí bota uma senha bem difícil, bem difícil, bem difícil, bem difícil. Anota e prega no monitor, para não esquecer, né? Hello! Aí o cara vai atender o telefone, olha, porque eu queria saber a informação desse processo tal, eu não posso dar informação no telefone, não. Mas fulano, sou eu, lembra não? O filho desse crente que morava na mesma rua, menino, como é que vai tua mãe? Ah, isso aqui era pronto, deu a informação. Como é que ele vai saber, ter certeza de que é fulano mesmo que está do outro lado? Entenderam? E o que é que vai ser feito dessa informação? Aí daqui a pouco lá vem a confusão. Então, ó, tudo isso é gerado através de vulnerabilidade humana. E é muito, muito, muito difícil de controlar. Por quê? Porque o ser humano
é o mais difícil de você gerenciar. Perfeito? Até aqui tudo bem? De verdade. Aí o que é que você precisa saber daqui? Que existe a vulnerabilidade humana ativa e a passiva. A vulnerabilidade humana ativa é o cara que é corrupto mesmo. Então, por exemplo, o cara trabalha no INSS, cadastrando pensão. Vocês vão investigar muito, quem aqui está fazendo concurso para área policial, né, que é delegado, então você vai investigar muito esse tipo de coisa, tá? Então, o cara vai lá, trabalha no INSS. Aí ele tem permissão no sistema para cadastrar pensão. Aí ele pega uns CPFs em frio, sabe o que é CPF frio, né? Aquele CPF que é válido na Receita, mas a pessoa não existe mais. Então, às vezes, é gente que morreu e o registro do óbito não chegou, tá? Às vezes, bem, aposentados, inválidos. Bem, tem uma quadrilha, existe todo um esquema aí no mercado negro de CPF frio, como eles chamam, tá? A Receita parece que passa 3 anos ou são 2 anos para revalidar esses CPFs. Tem uma história assim, tá certo? Então, moral da história, existe um limbo aí. E aí a galera pega esses CPFs frios e aí vai e cadastra umas pensõezinhas no sistema para esses CPFs, tá? E aí bota o depósito numas contazinhas lá de laranja, transfere tudinho. Perfeito? Pode. Pode fazer isso. A culpa é do sistema? Não. A pessoa não tinha permissão, não tinha senha para cadastrar a pensão? Ele tinha permissão. A culpa não é do sistema. Provavelmente o sistema foi verificar o CPF na Receita. A Receita não disse que era um CPF válido? Acabou, amigão. A culpa não é do sistema. Veja que agora foi uma vulnerabilidade o quê? Humana. E nesse caso, ativa. O cara fraudou sabendo que estava fraudando. Perfeito? Até aqui tudo bem? Massa. Aí vamos para a vulnerabilidade humana passiva. A vulnerabilidade humana passiva, geralmente, ela envolve um tipo de ataque, que eu vou depois explicar o que é ataque, mas eu vou só antecipar, chamada engenharia social. O que é a engenharia social? A engenharia social é o famoso cozinhado. Na minha época, isso se chamava cozinhada, agora é engenharia social. Olha que chique, né? É tipo assim, vamos para o INSS de novo? No INSS, às vezes, tem aqueles funcionários mais antigos, que têm uma certa resistência a usar computador, né? E tem todo o órgão. Estou só exemplificando com o INSS. Então, vamos supor que lá no INSS tem um funcionário assim. E esse funcionário, por ser antigo, por conhecer o sistema do órgão, o funcionamento do órgão, e saber todo o métier da coisa, para ele ter uma senha com um grau de permissão alto. Vamos supor. Aí, ó, chega lá uma pessoa, começa a cozinhar o juízo desse funcionário. E blá, 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 e blá, blá, blá. É porque você trabalha muito, né? Trabalha demais e não para nunca. E essa pilha de processo nunca diminui, não sei o quê. Você não quer me dar sua senha e seu usuário, não? Para quando você não estiver aqui, eu vou adiantando. Aí a pessoa inocente vai lá e dá. Minha gente, pelo amor de Deus. Aí o cara vai lá, pega seu usuário e sua senha e, ó, faz um monte de coisa errada. Para todos os fins, quem foi que fez? Você. Quando auditar o sistema, a culpa é do sistema? Não. A senha não tinha permissão para fazer? Não era? A culpa não é do sistema, não. E, ó, você, mesmo sem ter nada a ver com babado, vai terminar sendo arrolado, o cara que deu a senha, né? Vai terminar sendo arrolado no processo. Você sabe disso melhor do que eu. Por quê? Porque o Código do Processo Civil, o Código do Processo Penal é muito claro quando diz que você é responsável por tudo aquilo realizado mediante o uso de senha pessoal. Lembra dessa história? Ah, mas roubaram minha senha, problema seu. A responsabilidade de resguardar seu usuário e sua senha é sua. Lembra? Beleza? Cuidado com isso, tá? Então, vamos extrair os conceitos que eu acabei de falar. Primeiro, observe que foi uma vulnerabilidade humana. O sistema tinha permissão, aquela senha, aquele usuário tinha permissão de fazer cadastro de pensão ou de fazer qualquer outra operação. Perfeito, beleza. O sistema utilizou os dados que foram validados. Então, tipo, se tinha CPF, ele foi na Receita, a Receita disse que o CPF era válido. Pronto, a culpa não foi do sistema. Mas foi uma vulnerabilidade o quê? Humana. E nesse exemplo específico, passiva. Porque o dono do usuário e da senha não participou diretamente do ato. Ele foi ludibriado. Agora, para conseguir envolver essa pessoa, o estelionatário nesse caso, né, nesse exemplo típico, mas o cara que realizou o ataque, ele fez o quê?
Uma engenharia social, que foi exatamente a abordagem para tentar extrair informações ou dados ou acesso ao sistema que originalmente aquela pessoa, aquele usuário não deveria ter. O que cometeu a engenharia social não deveria ter. Perfeito? Entenderam isso? De verdade, eu quero chamar sua atenção para outro termo. Eu vou falar um pouquinho técnico, vamos ver se vocês entendem, tá? A engenharia social é o ataque que não envolve, que não visa hardware nem software. Ele visa o people. Percebeu? Então, aqui isso também já foi questão de prova, tá? Então, se quiser, faça até essa observaçãozinha aí no seu material. Que a engenharia social, ela é o ataque que não visa nem o hardware, nem o software. Ela visa o people, tá? Ela vai, ó, no people. Perfeito? Cuidado com isso. Posso passar? Tá tranquilo? De verdade? Beleza. Aí, ó, aqui então, vamos revisar só um pouquinho na tela, que a vulnerabilidade é todo e qualquer fator que possa causar dano aos dados e serviços, perfeito? Aí tem a vulnerabilidade física, vulnerabilidade de hardware, vulnerabilidade de software, vulnerabilidade natural, o tsunami, a enchente, o terremoto, e a pior de todas, a vulnerabilidade humana. E é a pior de todas por quê? Porque o ser humano é o mais difícil de você corrigir, tá certo? De você consertar, vamos assim dizer, de você controlar, melhor falando, perfeito? Lembrando que existe a vulnerabilidade humana ativa e a vulnerabilidade humana passiva, tá? E lembrar ainda que geralmente na vulnerabilidade humana passiva, o ataque se dá através da engenharia social, perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Aí nós vamos ter que a ameaça, para descobrir as vulnerabilidades, a gente vai sofrer ameaças. Então, para achar essas vulnerabilidades, a gente vai ter agora as ameaças, tá certo? E essas ameaças, elas podem ser ativas ou passivas, acidentais ou intencionais, ok? Então, ó, ativa é aquela que acontece e causa o dano. Passiva é aquela que acontece e não causa o dano. Manu, como é que tem a ameaça e não tem o dano? Vou dar um exemplo. Vocês sabem que eu gravo aqui em Recife, né? E Recife é abaixo do nível do mar. E a gente realmente tem possibilidades de enchente. E há épocas do ano e regiões da cidade em que enchentes acontecem. Então, se eu estou numa região dessa, sabedora disso, o que é que eu já faço? Faço um piso elevado. Aí ponho minhas máquinas. Então, se ocorrer a enchente, a água vem, mas não molha as máquinas, porque eu já tinha previsto isso, já tinha feito meu piso elevado. Entendeu a ideia? Então, veja que a água foi uma ameaça, mas foi uma ameaça passiva, não causou dano. Joia? Acidental, já está dizendo tudo, fiz sem querer. Intencional, fiz porque quis, tá? Então, a ameaça, ela vai acontecer para encontrar vulnerabilidade. Pode ser ativa ou passiva, acidental ou intencional. Joia? Aí a ameaça bem-sucedida, ela vai se transformar em um ataque. Agora chegamos no ouro da coisa, tá? Então, a ameaça bem-sucedida, ela se transforma em um ataque. E agora nós vamos ter diversos tipos de ataques, tá? E esses primeiros que tem aí na tela, o vírus, o worm, o cavalo de Troia, os nomes, eles não estão aí à toa. Isso foi questão CESP de 2013, tá? Onde ela dizia, o vírus, o worm, o cavalo de Troia são tipos de ataques cujos nomes são retirados de analogia com fatos da vida real. Verdadeiro. É verdade mesmo. Vírus, o worm e cavalo de Troia não é um nome que estavam dormindo e acordaram e disseram, pronto, vou criar um vírus. Por quê? Porque vai ser, né? Não. É analogia com a vida real. Vamos ver agora o porquê? Vamos lá. Primeiro vírus. Sim. O que é que a gente está estudando agora? A ameaça bem-sucedida é um ataque. Joia? Massa. Aí vamos primeiro para o vírus. Vamos para a vida real. Você aí já pegou uma virose alguma vez e se sentiu ótimo? Não, né?
O vírus pode até não lhe derrubar, mas ele tenta. Então, o vírus, ele sempre causa dano. O vírus, ele pode multiplicar. O vírus pode mutacionar. E o mais importante para a sua prova, mais importante, o vírus, ele precisa do hospedeiro. Vamos relembrar. Eu lembro porque eu fiz vestibular quase agora, né? Aí tô lembrada, tá? Que o vírus, ele entra numa célula, aí na célula humana, né? Ou de um animal qualquer, mas bem, numa célula, e aí ele começa a se multiplicar. E daqui a pouco se multiplica bem muito, e tuf, estoura a célula. Aí cada vírus pega outra célula, tuf, estoura a célula. Aí cada vírus pega outra célula, estoura a célula. E aí ele vai se multiplicando. Então o resultado, o que é que vai acontecer? Uma ameaça foi detectada.